As irmãs fazendo uma festa muito bonita. E como o pastor falou, a gente lembra o que agora, né? A palavra foi boa. Aí veio a irmã aqui, já explicou um bocado de coisa. Para mim é bom que poupou tempo, né? Para passar alguma coisa disso não precisa, mas já falou. Que benção. Eu trago também a saudação dos meus pastores, pastor Tacaiana, pastor Rodrigo, né? E feliz de ver a igreja, é bastante gente na igreja, tem visitante de fora, visitante de dentro não existe, né? Cada um. Mas vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31. Verso 31. É um versículo conhecido. E eu saí um pouquinho do tema. E aí a gente fala assim, com minha esposa falou assim, por quê, né? Que tem um tema, pode deixar. Tem um tema e a gente às vezes é conduzido dentro daquele texto a falar de uma outra coisa, a gente não sabe por quê. Mas Deus sabe. Deus sabe. Amém? Glória a Jesus. Atos 16, verso 31. Está comigo? Diz assim a palavra de Deus. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos ler de novo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que promessa linda, que promessa maravilhosa. Irmãos, essa foi a resposta a uma pergunta. Quem fez a pergunta foi um carcereiro em Filipos. Mas o que ele queria saber? Quem deu essa resposta? Quem são os senhores que responderam isso para esse carcereiro? A resposta no verso anterior. Olha o que diz o verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhes, senhores, que devo fazer para ser salvo? Quem são esses senhores que respondem a esse carcereiro? Crê no Senhor Jesus. Esses senhores é o apóstolo Paulo e Silas. O que acontece? Aqui é uma equipe missionária, mas nem sempre essa equipe missionária foi Paulo e Silas. A primeira viagem missionária, eles eram de uma igreja chamada Antioquia, e o Espírito Santo falou assim, separai-me para mim agora para a obra, Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé começam a viajar aquela região e começam a pregar de Jesus e falar de Jesus, falar da salvação em Jesus, e igrejas são plantadas, igrejas nascem. Então, eles agora voltam e falam assim, o que vamos fazer agora? E falam assim, vamos fazer outra viagem, vamos voltar e ver como estão essas igrejas, vamos reforçar essa fé, vamos ver o que eles precisam, vamos ajudar essa igreja. E aí eles topam, olha, a ideia é boa, a mensagem é boa, mas eu tenho uma coisa, eu quero levar o Marcos. E Paulo falou assim, olha, Marcos não vai levar não. Por quê? Porque Marcos levou a primeira viagem, deu problema, teve medo, caiu fora. Esse cara eu não levo. E aí Paulo brigou com Barnabé. E aí, olha só o que diz lá no capítulo 15. Capítulo 15, diz assim, verso 39. E houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Olha que coisa interessante. Aí fala assim, a crente não briga. Não briga? Briga, irmão, briga feio. Não era o Alexandre com a Fabiane, com o pastor Aquil, era Paulo e Barnabé, homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, comissionados pelo Espírito Santo. Não sei se eu vou dizer, separai-me, pois, para mim, Paulo e... Então, foi o Espírito Santo que separou os dois para uma obra. E agora os dois brigam. Barnabé pega Marcos e vamos para Chipre. E Paulo pega outro companheiro chamado Silas, ou Silvano, e eles querem ir para a Ásia. E aqui eu já quero chamar a atenção para uma coisa para a gente entender. O corpo de Cristo, a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. O corpo de Cristo não se divide. O corpo de Cristo é um.
O pessoal fala assim, no arrebatamento tem gente da igreja que vai ficar, mas não é igreja. Tem gente que vai, mas não é igreja, porque a igreja vai toda. Aleluia. Sabe por quê? Quando eu pedi a mão da minha esposa em casamento, eu não levei só a mão, eu levei foi tudo. Jesus não vai levar para as núpcias metade da igreja, metade da noiva, ele vai levar tudo. Então abre teu olho. Vai ter uma segunda chance, ninguém sabe. Vai nada. Jesus leva tudo. Então presta atenção, o corpo de Cristo, que a igreja, não se divide, mas as organizações em que nós na terra temos, que nós nos ajustamos, nos associamos para fazer essa obra, isso se divide. E isso é comum e é normal. Está aqui para ver, na Bíblia, Paulo e Barnabé. É por isso que hoje você tem Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, Avivamento Japão. É tudo corpo. É tudo corpo. Então a gente já começa a ter paz nisso. Acontece, não deveria, mas Deus está no controle. Sabe por quê? Dividiu. Paulo foi para um lado, Barnabé para o outro. Quem ganhou a disputa? Estou perguntando. Quem ganhou a disputa? O reino ganhou, irmão. Porque agora, em vez de uma equipe, nós temos quantas? 2. As pessoas têm gente que olha como divisão, e Deus vê como multiplicação. Alguns vão para Chipre, agora Paulo e Silas, eles querem ir para onde? Paulo e Barnabé, eles querem ir para onde? Para a Ásia. Só que aí diz que o Espírito de Deus os impede de ir para a Ásia. E no capítulo 15 há um problema, há uma briga, mas o capítulo 16 é um capítulo diferente. É um capítulo de abertura. Você pode repetir comigo? Capítulo de abertura. Capítulo de abertura. Olha só, vamos acompanhar? Capítulo 16, verso 1. Glória a Jesus. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um dos discípulos chamado Timóteo, filho de uma mãe judia e de pai grego. E ela era crente. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que eles fossem em sua companhia, e por isso circuncidou, para o caso dos judeus, daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. E ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Olha só, saiu Paulo e Barnabé, perdão, estou confundindo tudo aqui. Saiu Paulo e Silas para pregar o evangelho. Encontro mais um, Timóteo. Agora equipe missionária não tem 2, Paulo e Silas, agora tem Paulo, Silas e Timóteo. A coisa está crescendo. E eles começam a pregar nas igrejas, diz que a palavra de Deus era fortalecida pela decisão dos apóstolos de Jerusalém. Que decisão é essa? Eu queria que você colocasse isso no coração e talvez se pudesse até traduzir isso direito para essas moças aí que são do Vietnã. Eu sei que a tarefa não é fácil. A decisão era a seguinte: quando as pessoas começaram a se converter ao evangelho, os judeus diziam o seguinte: olha, não basta crer só em Jesus, tem que guardar sábado. Não basta só crer em Jesus. Olha, tem que não pode comer carne de porco. Não basta só crer em Jesus. Olha, tem que circuncidar. O que é isso? Eles estavam pregando um evangelho que não era evangelho. Eles estavam falando de obras para a salvação. E os apóstolos de Jerusalém diziam assim: não, crê no Senhor Jesus somente e serás salvo. Ninguém é salvo por obra. Todos somos salvos por fé. Isso é dom, isso é graça de Deus. Deus quis nos salvar. Deus desejou nos salvar. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não falou: Abraão, vai ser perfeito, depois vem falar comigo. Irmão, se fosse assim, nenhum de nós está salvo. Porque todos nós erramos, mesmo depois de salvos. Nós dizemos: Pai, nunca mais, dali da pouco, está fazendo. Sou assim? Ou acontece no mundo? Evangelho é verdade. Então eu não quero pregar aqui uma coisa como se fosse um super santo, e parece que eu não estou falando com ninguém aqui, porque eu sou muito diferente. Todos nós somos iguais, carentes e dependentes da graça e do amor de Deus. E essa é a mensagem que fortalecia a igreja. Porque as pessoas, quando se converteram, não queriam mais pecar, ninguém quer pecar, mas eles caíam de vez em quando em alguma área.
E as pessoas às vezes desanimavam. Ué, mas a Bíblia não diz que se o filho do homem vos libertar, sereis livres? Então por que eu errei? E as pessoas iam desanimando. E os apóstolos diziam assim, não, calma. Crê no Senhor Jesus, serás salvo. E essa mensagem ia fortalecendo as igrejas. Eles iam passando. Agora então, Paulo e Silas, agora também tem Timóteo. Glória a Jesus. Vamos continuar? E percorrendo, verso 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, que estava em pé, lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar o Evangelho. Olha o que diz o verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Quem procuramos? Lembrar de algo em português, né? Você sabe quem escreveu o livro de Atos? O evangelista Lucas. Até então está falando, eles foram. Agora Lucas fala, procuramos. Sabe o que significa? Que agora Lucas entrou na viagem. Agora em vez de 3 nós temos 4. 4 homens. Aleluia. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas. Outra coisa que eu acho linda nesse texto, diz que primeiro que o Espírito de Deus impediu, depois que o Espírito de Jesus pediu, depois que concluíram que Deus os enviava. Está falando da Trindade. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, fazendo o mesmo papel. Glória a Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Glória a Deus. E eles conduzindo. Por que eu digo agora que a partir do capítulo 16 é um capítulo de falar de portas abertas? Porque eles estavam impedidos de sair daquele lugar. Mas agora Deus começa a abrir portas. Então primeiro Deus abre caminhos. Ele está abrindo caminho para a Europa. O caminho da Ásia está fechado, mas Deus abre o caminho para a Europa. Então é um capítulo de aberturas. Primeira coisa aberta, caminho. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. E guiados, irmãos, por uma visão sobrenatural. Porque diz que Paulo viu um varão macedônio. A gente, como é que sabe como é um varão macedônio? Talvez pela roupa? Pelo sotaque? Eu não sei. O que eu lembro é o seguinte, quando eu leio esse texto, eu lembro lá do livro do profeta Daniel, que ele fala que havia um príncipe da Pérsia, um príncipe da Grécia, e ele está falando de anjos que lutam por regiões dessa terra. E diz que Miguel é o príncipe de Israel, ou seja, existem principados e potestades que lutam para tomar posse de regiões dessa terra. Na minha opinião, esse varão não era um homem qualquer, era um anjo, e o anjo dizia para Paulo uma visão, passa aqui e nos ajuda. Aleluia. Aleluia. Você consegue entender um anjo clamando por um homem? Porque o apóstolo Pedro fala que a igreja foi dado mistérios que os anjos desejam conhecer através da onde? Da igreja. Glória a Deus. Havia um anjo na Macedônia dizendo, Paulo, passa aqui, porque até eu quero ouvir de você sobre o Evangelho. Irmãos, a Bíblia fala lá em Pedro que os profetas anunciaram coisas que eles nem entendiam, mas que só foi dado à igreja. E que agora os anjos querem aprender através da igreja. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. E tem hoje que fala assim, passa, ajuda-nos. Há um clamor espiritual. E Deus começa então a abrir porta. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Existe uma vontade que é a vontade soberana de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. Quantos aqui talvez não pensaram, o Japão para mim acabou e já quiseram voltar para o Brasil? Sim. E Deus não deixou. Você já quis até mudar de cidade e Deus não, Minoa para mim já deu e você não conseguiu. Tem alguém mais de outro lugar? Peru, Bolívia? Tem não? Vietnã? Mas para nós não é o caso essa mensagem ainda não. Mas quantas quiseram mudar e voltar para a sua terra ou ir para outra cidade? E às vezes está tudo certo e Deus não deixou. Ou às vezes está tudo certo, você chegou até aí e voltou. Você imaginou Jonas? Ele sai com dinheiro
chega no porto e fala assim, olha, para onde vai? Vai para tal lugar. Quanto é passagem? É tanto. Cara, eu tenho certinho de Deus. Eu tenho o valor da passagem. Era de Deus? Não era nada. A gente se engana. Ó, tem porque é de Deus. Aí quando você vai, quebra a cara e volta. Eu tive essa experiência. Nós morávamos em Atome e eu lembro de uma mensagem que o missionário falou para mim, ser fiel a esse povo. E de repente, quando veio aquela crise financeira, tudo ficou ruim, porta fechada. Aí disseram, olha, tem emprego lá em Yokkaichi. Mudamos para Yokkaichi. Um mês, voltamos para Atome. Para o mesmo prédio. Mesma cidade, mesmo prédio. Apartamento vizinho. Sabe por quê? Porque Deus tem planos, Deus é soberano. Por que eu estou falando isso para você? Irmãos, você não está no Japão e você não está na cidade de Minoa à toa. Não foi decisão sua. Deus te conduziu até aqui, conduziu pela mão. Deus não permite que você vá embora porque Ele tem uma obra com você nessa terra. Você aceitou Jesus talvez um mês, mas Deus já tinha escolhido antes da fundação do mundo para estar aqui, para este propósito, para este momento, para essa hora. Porque Deus tem obra para fazer neste lugar e Ele convocou você. Há um clamor dizendo, passa em Minoa aí, ajuda-nos. Você não pode ficar surdo a esse clamor. Você não pode dar as costas a esse clamor. Você não pode dar de ombros a esse pedido, a esse choro. Há um povo que chora, há um povo que clama pedindo, passa, ajuda-nos. Você acha, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou nada. Deus quer usar você. Glória a Jesus. Aí fala assim, Alexandre, eu posso fazer a obra de Deus em qualquer lugar. É verdade, pode, mas se Deus quer que você faça ela aqui. A obra de Deus é necessária em qualquer lugar, mas Ele vai mandar outro. Se Ele te colocou aqui, porque quer que você faça aqui. Glória a Deus. Essa é uma obra de Deus. Obrigada a Deus. Primeiro, então, Deus abre caminhos. Seguindo, Deus abre corações. Olha aqui diz o texto. Capítulo 16, verso 13. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Irmãos, primeiro Deus abre portas, Deus abre caminhos, e agora Deus abre corações. E não abre o coração de qualquer uma mulher. Eu acho legal que quando Paulo fala assim, e havia uma mulher chamada Lídia. Se você dissesse, olha, havia ali uma tal de Lídia, mas é interessante que a Bíblia, nada que está na Bíblia é em vão. Quando ele fala que havia ali uma mulher, o fato de Paulo citar que ela é mulher é muito forte. Diz que eles foram para um lugar, concorreram a um lugar onde havia ali um lugar para oração. Não é que Paulo fez daquele lugar um lugar de oração. As mulheres daquela cidade, elas já iam para o rio orar. E diz que Lídia era temente a Deus, ou seja, Lídia não era judia de nascimento, mas era convertida de algum modo ao judaísmo. A pergunta era sábado. Quando Paulo, que era judeu, o que ele ia fazer no sábado? Ele ia para onde? Para o rio? Quem lê Bíblia sabe, ele ia para onde? Sinagoga. Todo judeu se presta, né? Sábado vai para... Por que Paulo foi para a sinagoga para o rio? Irmãos, pela lei judaica, não da Bíblia, não é Bíblia isso, é costume judeu, lei deles, tá? Tradição. Para abrir uma sinagoga numa cidade, tem que ter, no mínimo, 10 homens casados. Se aquelas mulheres eram tementes a Deus e não estavam na sinagoga, é porque naquela cidade de Filipos não havia sinagoga. Porque para um judeu, isso é preconceito deles, não é Bíblia. Para eles diziam o seguinte: é melhor queimar a Bíblia do que entregar na mão de uma mulher. Não havia sinagoga. E isso eu acho lindo. Lídia não se importava com isso. Glória a Deus. Não tem culto, a gente faz. Glória a Deus. Não tem hora para orar, nós oramos. E não vou fazer sozinha. Ela levava aquelas mulheres para orar. Aleluia. E por que elas oravam?
Elas queriam ouvir a palavra. Porque se não havia sinagoga, não havia quem pregasse. Ela conhecia Deus de maneira muito vaga e assim já tinha se convertido. Mas ela orava pedindo: eu quero ouvir. Eu quero ouvir de Deus. Eu quero ouvir a Bíblia. Eu quero ouvir de salvação. Eu quero saber desse Deus. Eu quero conhecer esse Deus que eu amo já, sem saber tudo dele. Eu quero saber. E não há quem pregue. Glória a Deus. Esse é um clamor que é no céu. O próprio Deus falou assim: olha, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ali havia um profeta dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas em Filipos não havia. Mas havia um clamor. Um clamor que abalou o mundo espiritual, ao ponto de Jesus fechar a porta, ao ponto do Espírito Santo fechar a porta, ao ponto de Deus abrir outra porta, e de um anjo clamar: passa aqui nos ajuda. A oração de uma mulher moveu o espiritual, e o que ela queria? Ela queria ouvir de Deus. Ela queria culto, ela queria ouvir de Deus. Talvez para nós, quando diz assim, olha, que Deus abriu o coração e ela recebia tudo que Paulo dizia, eu fico imaginando Lídia, talvez com os olhos cheios de água, aí chorando, e a boca, queixo caído, e dizendo: meu Deus, era tudo isso que eu sempre quis, agora eu estou tendo, minha oração foi respondida. Eu não sei quantos anos ela orou por aquilo, mas eu quero te contar um testemunho que eu vi mês passado, e aquilo me deu uma surra na minha alma. Eu tive vergonha de me chamar de crente. Eu ouvi o testemunho de um missionário canadense que foi enviado para a Coreia do Norte. E os irmãos, não sei se sabem, devem saber com certeza, a Coreia do Norte é um dos países mais difíceis de entrar no Evangelho. Quando um crente lá é preso, ele é torturado, ele é obrigado a entregar a sua igreja, ele é morto, ele sofre atrocidades. Eu já vi história de casais na Coreia do Norte que os dois são crentes, casais, casados, mas um não sabe do outro. Só foram saber que o outro era crente na cadeia. Quando se viram presos, e os caras estavam presos pelo mesmo motivo, eram crentes. Por que eles não sabiam? O que eles se falavam? O medo de um marido entregar a esposa, o medo da esposa entregar o marido. E para este país foi esse missionário canadense. E nesse país é uma coisa tão difícil, tão séria, que os missionários orientados a nem fechar os olhos na hora. Porque se eles fecharem os olhos e perceberem que eles são cristãos, como diz aí fora, a casa cai. E esse missionário no restaurante, como diz aí fora, deu morrer. Ele fechou os olhos e abaixou a cabeça. Quando ele percebeu o gesto, para não prejudicar os outros irmãos da mesa, ele discretamente se levantou, se conduziu ao banheiro, tentando de alguma forma fugir daquele lugar. E os irmãos tiveram que tentar manter a calma e mente orar. Irmãos, a Coreia é um país difícil. Quando os crentes querem cantar e eles conseguem se reunir em algum lugar isolado, eles dizem assim: vamos cantar aquele hino que diz assim, assim, assim. Diz, vamos. Um pega na mão do outro e faz assim. Estou cantando aqui. Glória a Deus. Estão cantando juntos. E aquele missionário quis tentar fugir. O garçom percebeu e foi assim. Você consegue imaginar a atenção dos que estavam à mesa? O garçom encontra no banheiro e fala assim: o senhor é cristão? Aparentemente, sou cristão. Aquele garçom caiu de joelhos naquele banheiro e falou assim: glória a Deus. Há 10 anos eu oro. Há 10 anos eu oro. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. O senhor conhece algum salmo? O senhor tem decorado alguma parte da Bíblia para me dizer? E aquele missionário pode recitar no ouvido dele um salmo decorado. Aquele irmão falou assim: o senhor não poderia me dar a Santa Ceia? Eu falei: irmão, o senhor trouxe pão e vinho aqui, nós estamos mortos. Ele falou: mas nós podemos imaginar que temos pão e vinho. Uma Santa Ceia imaginária. Nós que temos culto aqui 3,
4 vezes por semana, não sabemos valorizar o que é. Não sabemos o que é esse sentimento. Eu fico imaginando se eu puder dizer para esse irmão que é um congresso de senhoras. Olha, nós alugamos um teatro, como assim? E as irmãs cantam e dançam, louvando a Deus. Glória a Deus. Nós não sabemos, talvez a gente não possa entender esse clamor de Lídia, porque nós os temos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se existe uma igreja hoje em Minoa, porque tem almas aflitas, clamando, chorando e pedindo paz em Minoa, nos ajuda! Nós estamos aflitos, nós estamos sedentos, precisamos de Deus! Glória a Deus. Nós precisamos de salvação! Cada um de nós aqui é um evangelista, é um missionário! Você talvez saiu da sua casa, da sua terra, para ganhar dinheiro, Deus transformou a sua história aqui. Glória a Deus. Aleluia. Não foi só para que você fosse salvo, foi para que você alcançasse a outros. Não despreze culto. Talvez tenha irmãos aqui que falam assim: eu não vou participar do congresso. Bobagem. Oh, aleluia. Não despreze culto, não despreze Santa Ceia. Sim, Deus. Você, hoje não estou bom para tomar sua ceia. Não está, irmão. A Bíblia fala assim: olha, se conserta e toma. Sim, Deus. Não é para você falar assim: olha, não estou bom e deixa quieto esse negócio. Semana que vem, mês que vem, quem sabe. Não, se conserta, toma. Pensa bem, se você não está pronto para tomar a ceia, quem dirá para ser arrebatado? Verdade. Deus começa a abrir corações. Glória E abre Glória a corações. Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Outra coisa interessante, disse que ela era de Tiatira, estava em Filipos. O que ela estava fazendo lá? Era imigrante. Lídia era imigrante. Lídia não era de lá, ela era de Tiatira. Está falando com você alguma coisa? Está dizendo alguma coisa isso? Deus está falando com você. Você está numa terra que nem é tua, mas está clamando para aquela terra. Está pedindo para aquela terra. Está fazendo diferença naquela terra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele não se portava com o pensamento dos judeus. Desejava ouvir de Deus. Ela pediu isso, reunia as irmãs, promovia culto. Diz que ela ouvia atentamente o que Paulo dizia. Glória a Jesus. Ela era influenciadora. Diz que ela e toda a sua casa depois disso foram batizadas. Daqui eu vou pegar um gancho do missionário Tatiana que pregou ontem. Eu conheci gente assim, que se converteu a princípio só porque o outro se converteu. Nem sabia direito o que estava acontecendo. Uma madrinha minha de casamento era uma mulher que ficava possessa. Ela era professora de crianças de 3ª, 4ª série. Eu estou falando de crianças de 8, 9 anos, no máximo 10. Imagina uma sala com 40 crianças de 9 anos e a professora fica possessa de demônio dentro da sala. Mas ela, graças a Deus, foi salva. Quando as 2 filhas dela viram a libertação, aceitaram Jesus no ato. Ninguém precisou pregar o evangelho para elas. Lógico, depois elas quiseram saber mais de Jesus, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Lídia era uma pessoa tão influente, quando ela chegou na casa dela, ela falou assim: olha, eu vou batizar. Ela falou: olha, eu não sei direito o que é isso não, mas essa mulher me conduziu até aqui. Se ela vai fazer, eu vou também. Lídia é uma mulher que influenciava. Ela vai porque das orações de Lídia e suas companheiras vai nascer a primeira igreja da Europa, a igreja em Filipos. Igreja em Filipos. Quando Deus abre o coração de Lídia, Ele deu equipe missionária, uma igreja, uma base missionária, e deu também, sabe o que? Financiamento. Eu estou passando por aqui, porque todo mundo já falou disso aqui hoje, né? Então estou vendo tempo, glória a Jesus. Mas não só nasceu uma igreja com a família dela toda, ela recebeu bases missionárias. Chegaram e falaram assim: fica aqui. Não estou falando de um homem só, não, irmão. Ela disse que ouviu Paulo, mas ela segurou quantos lá? 4. Eu acho ele tão maravilhosa, uma mulher tão fantástica. Ela era rica. Ela andava nas altas rodas, como a irmã falou. Ela era uma mulher riquíssima. Ela só vendia coisa para gente importante, mas ela era humilde. Porque apesar dela estar nas altas rodas, ela ia para a beira do rio, com as mulheres simples de Filipos, orar. Uma mulher cheia de si. A riqueza não tinha mudado a cabeça de Lídia. Olha pelo que ela orava. Ela não lhe faltava nada. Ela
tinha casa, família, era importante, é dinheiro. Pelo que ela orava? Por ouvir de Deus. Pelo que nós temos orado? O que tem sido importante para nós? Qual tem sido a nossa prioridade? A gente começa a ganhar um pouquinho mais, já não quer mais, né? Até seleciona amizade. Luigi não fazia isso. Deus manteve ela fiel. Glória a Jesus. E aí, irmão? Quando Deus começa a abrir caminhos e começa a abrir corações, Deus começa a me abrir prisões. Porque até então, falar de Jesus para Lídia, para as amigas de Lídia e para a família de Lídia é muito fácil. Agora, se aqueles homens começam a pregar o evangelho em Filipos e surge uma moça ali endemoniada e começa a dar problema. Eu não vou me contar a história para adorar, mas vocês conhecem. Uma hora Paulo chega para ele e fala assim: espírito de adivinhação, espírito imundo, sai dessa jovem. E aí Deus abre cadeias. Aquela jovem é liberta. E os apóstolos? Presos. A jovem é liberta e os apóstolos presos. Sabe por quê? Porque quando a gente se converte, não é uma coisa só de salvação tua. Você está se alistando no exército. Quando você começa a pregar o evangelho, você está lutando contra o inimigo. Você abriu fogo contra o inferno. E o inferno se levanta. Aquela mulher dava lucro, aquela jovem dava lucro para aquelas pessoas, os donos, porque ela era escrava, e agora ela era liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. E os apóstolos agora vão para a prisão. Mas imagina, quando eles chegam na prisão, eu não estou falando nem da libertação deles, eu estou falando de quando eles chegam. Porque aquela jovem era conhecida na cidade toda. Quando eles chegam, o fato já era conhecido na prisão. Você imagina a atmosfera de temor que havia na prisão quando eles chegam presos. A história é que os presos deviam estar cochichando um para o outro, os soldados deviam estar falando um para o outro, o carcereiro recebendo a notícia, o burburinho. Havia uma atmosfera forte, pesada. Começou a surgir naquele local um temor de Deus tão grande que não colocaram eles em qualquer prisão, colocaram eles no mais profundo cárcere. E de lá, na madrugada, preso, maltratado, chicoteado, humilhado, eles cantavam e louvavam. Eles oravam, mas não oravam por eles, não reclamavam dos açoites, não reclamavam da prisão. A Bíblia diz que eles louvavam o nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Você consegue imaginar os presos ouvindo isso? Sabendo da história de por que eles tinham sido presos? E aí quando eles começam a louvar o nome de Deus, há um tremor de terra. E de novo, coisas se abrem.